Olá, bom demais ter você por aqui. Nessa semana é comemorado o Dia Mundial das Nações Unidas, uma organização internacional com mais de 190 países membros. Prestes a completar 70 anos de fundação, a ONU ainda é questionada sobre o poder que tem de decisão, influência e de cumprir o objetivo pelo qual foi criada: facilitar a cooperação entre os países em temas como segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos humanos e principalmente a paz mundial. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as Nações Unidas e, claro, sobre o papel que o Brasil desempenha dentro dela. Fique com a gente, Dois Pontos, já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Tudo representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Graham descoberta iria salvar o mundo. Nós recebemos Assis Saliba, professor de Direito Internacional do Departamento de Direito Público da UFMG. 2 pontos para ele. Se nós considerarmos que não houve uma nova guerra mundial, se nós pensarmos que o número de conflitos é menor nessas últimas décadas, eu acho que a ONU ela obteve sucesso na sua missão, um relativo sucesso na sua missão. Recebemos ainda Fabrício Polido, professor adjunto de Direito Internacional da UFMG. 2 pontos para ele. A ONU teve papel central, continuará com esse papel, e para aqueles que militam na política internacional, nas relações internacionais, no direito internacional, não há como ser diferente. Bom, nós convidamos e eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. Vamos começar então contando em que contexto que se deu a criação da ONU. Pablo, a ONU, a concepção da ONU é do final da Segunda Guerra Mundial. Depois da terrível tragédia, se pensou numa nova organização que pudesse trabalhar para a manutenção da paz e segurança internacionais. Então, as grandes potências da época, que ainda são estados muito importantes, os Estados Unidos e hoje Rússia, à época União Soviética, iniciaram um diálogo para conceber esta organização que teria esta responsabilidade de manutenção de paz e segurança internacionais. E depois outros países se engajaram nesse diálogo, o caso do Reino Unido, da China e também da França. E a ONU, então, foi fundada com 51 membros há quase 70 anos, como você disse agora há pouco. E como é que foi esse processo de criação? Foi fácil, tranquilo, esse debate em torno da criação de uma organização mundial? Houve uma série de arranjos que foram necessários, de concessões, para que se tivesse a ONU nos moldes, mais ou menos nos moldes em que nós temos hoje, né? E houve algumas reuniões nas quais foram discutidos detalhes muito importantes acerca da ONU, que alguns deles são objeto de debate até a presente data, como é o caso do Conselho de Segurança da ONU, do poder de veto, dentre outros aspectos. Bom, a ONU se divide aí em 5 principais órgãos, né? Vamos então pontuar e falar um pouquinho sobre cada um deles. Talvez o que tenha aí mais mais midiático, né, por estar sempre aí na mídia, é a Assembleia Geral que acontece anualmente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que se dá essa Assembleia. Bom, a Assembleia tem um papel, eu diria, geral dentro do contexto da Organização das Nações Unidas, Pablo, e a ideia é que ela congregue todos os membros da organização, né? A Assembleia tem esse poder de gestão de muitos assuntos dentro da organização, diferentemente do que seria o Conselho de Segurança, cuja competência principal é decidir sobre questões relativas à paz e à segurança, sobre decisões de intervenção, de ingerência em determinados estados e regiões nas quais ou com as quais haja qualquer risco de ameaça à paz e à segurança internacionais.
Diria também que a organização ela acabou criando um espaço ideal, além dos objetivos de assegurar a paz e a segurança internacionais, de cooperação internacional em outras áreas, como, por exemplo, em questões econômicas, sociais, culturais e humanitárias. Isso talvez é o que vai distinguir a ONU no contexto anterior da Sociedade das Nações, em relação à maior complexidade das matérias, né? Mais atuação para a organização e temas que são tão importantes para a agenda atual, né? De cooperação econômica, social, cultural, alargando para outras áreas como meio ambiente, como combate à fome e questões que estão na pauta da organização. E matérias que são mais ligadas à cooperação econômica, social e cultural estão sob a tarefa ou a incumbência do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. E ao passo que há outras questões, como por exemplo, ligadas a direitos humanos, que estão sob a competência do Conselho para Direitos Humanos, né, que sucedeu à antiga Comissão das Nações Unidas para Direitos Humanos, correspondendo a um dos pilares da organização também, o pilar de proteção dos direitos humanos. E um outro órgão importante é aquele da Corte Internacional de Justiça, que corresponde ao braço judiciário da organização, que significa a mais alta corte, o mais alto tribunal internacional no sistema das Nações Unidas. Então, você já deu uma adiantada em alguns, né, deles. Mas ainda sobre a Assembleia, todos os países têm direito ao voto na Assembleia e de levar propostas? Sim. Na Assembleia, todos os 193 países são membros da ONU, têm o direito à voz e a voto. Talvez esta seja a razão da Assembleia receber tanta atenção, especialmente aqui no Brasil, porque o Brasil abre sempre a sessão da Assembleia em setembro, e os pronunciamentos dos nossos presidentes são sempre objeto de atenção por parte da mídia. Mas eu argumentaria que talvez o órgão que receba maior atenção da imprensa seja o Conselho de Segurança, porque toma as decisões mais drásticas envolvendo o sistema ONU. Vamos falar então agora sobre o Conselho de Segurança, né, que é sempre polêmico, muita gente fala a respeito dele, até porque só tem 5 membros, né? Qual a definição desses 5 membros, enfim, permanentes, né? São membros permanentes, tem aqueles também que são membros convidados, enfim, que existe aí a rotatividade de 2 em 2 anos, mas por que da escolha desses 5 membros permanentes? Isso faz parte, como a gente conversou aqui no início, nós temos que nos lembrar que ela emerge da Segunda Guerra Mundial, né? Então, as duas grandes potências que emergem da Segunda Guerra Mundial eram União Soviética, hoje Rússia, e Estados Unidos. Uma organização que não tivesse a participação desses 2 países incorreria ao insucesso e poderia aí se repetir o que havia acontecido com a Liga das Nações, que não foi capaz de evitar uma nova grande guerra mundial. Com isso, era necessário algum tipo de arranjo que resguardasse a União Soviética e Estados Unidos. E daí eles terem um assento permanente nesse órgão, que é o órgão que toma as decisões mais drásticas, mais difíceis, mais polêmicas, se você assim quiser, e outros países que tinham uma relevância naquele contexto da Segunda Guerra Mundial. É claro que a Alemanha era relevante, mas ela vai sair perdedora da Segunda Guerra Mundial e não seria jamais convidada a integrar o Conselho de Segurança naquela ocasião. O Japão era um país importante, mas não teria condições de integrar o Conselho de Segurança porque estava lutando contra os aliados que criaram a ONU. Então, esses membros permanentes são os países que tinham uma relevância do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico e que poderiam trabalhar na manutenção de paz no período
pós-Segunda Guerra Mundial. E ainda hoje, depois de tanto tempo, faz sentido que existam só 5 membros permanentes? O que vocês acham? Bom, eu entendo que o momento de construção da composição do Conselho de Segurança foi resultado de um consenso do momento, do consenso daquela composição, daquela estrutura que se criava no pós-guerra, como países, como ressaltou bem o professor Aziz, que teriam essa tarefa principal e teriam condições melhores de assegurar o objetivo principal, que era da manutenção e da paz e segurança internacionais, sem que os países incorressem novamente numa guerra. Essa talvez teria sido uma das grandes feridas abertas e que aos poucos foi sendo cicatrizada e que não poderia ser idêntico ao que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Se hoje essa composição se mantém, ou se faz sentido manter essa mesma composição, a resposta seria justamente no próprio desenvolvimento das Nações Unidas como organização, na sua própria sofisticação, em temas e em membros. Os membros que, de alguma maneira, deixaram a condição de países, então, colonizados e recém-descolonizados, países que eram países subdesenvolvidos e que, ao longo do tempo, foram se desenvolvendo e que passaram a ter um espaço, ou lutar por um espaço muito maior dentro da própria organização, até para esse tipo de decisão a respeito de manutenção de paz e de segurança internacionais, e não apenas em questões de cooperação econômica, social e cultural, que ficariam muito mais para a discussão geral dos outros membros e não aquela específica do Conselho de Segurança que se dedica justamente às questões de paz e de segurança internacionais. Então, é isso que talvez nos faça pensar sobre a necessidade de reforma dentro da estrutura das Nações Unidas, mas que depende justamente de uma reforma da Carta da ONU, e não simplesmente de uma proposta retórica que se faça entre determinados estados. O que seria essa carta, professor, só para que o pessoal de casa entenda? A carta é o documento básico, o tratado, o instrumento que cria a organização, as Nações Unidas como organização internacional. É como se fosse uma constituição, um estatuto dessa organização, na qual estão previstos os objetivos, os propósitos, os poderes e competências da organização, de seus órgãos, e as questões relativas à solução de controvérsias, também solução de conflitos e disputas, considerando que a Carta prevê como um dos princípios a solução pacífica das controvérsias internacionais, como um compromisso que se faz para evitar a guerra. Não é? Eu busco os mecanismos pacíficos de solução de controvérsias para evitar a guerra como a última rácio nas relações entre os Estados. Por isso que o debate sobre uma reforma dentro da Carta da ONU, e acho que até o professor Aziz pode falar um pouco sobre isso, demandaria essa discussão muito mais aprofundada e a decisão dos membros da ONU a respeito desse movimento, dessa orientação. Então, não basta uma proposta retórica, quer da Índia, quer da Alemanha, quer do Japão ou do Brasil, de integrar o Conselho de Segurança. É necessário que haja uma discussão a respeito da reforma da Carta da ONU e como o Conselho de Segurança poderia ser transformado e modificado nesse contexto. Bom, eu acho que o Fabrício já tocou nos pontos, todos os pontos relevantes quando nós falamos aí da reforma, não é? Mas importante a gente considerar algumas coisas que estão na mesa. A primeira seria o seguinte: o Japão, que era um inimigo na Segunda Guerra Mundial, hoje é o segundo maior contribuidor da ONU e é o maior responsável pela maior contribuição per capita da ONU. Então, um cenário bem distinto daquele da Segunda Guerra Mundial, onde ele estava excluído do processo. Hoje ele é um ator importante. Nesse aspecto também da contribuição pecuniária, a Alemanha é um dos 3 ou 4 maiores contribuidores do orçamento da ONU. Também à época, foi excluída. A Índia era colônia britânica, hoje é a maior democracia do mundo. Então, é um cenário geopolítico muito diferente do cenário da década de 40, do pós-guerra,
E, sem dúvida, isso nos leva a discutir o que fazer com o Conselho de Segurança, como recompor esse Conselho de Segurança. Ele foi criado com 11 membros, sendo 5 permanentes e 6 membros rotativos, 6 membros que são eleitos para mandatos de 2 anos, como você colocou anteriormente, e depois... Eles são eleitos por quem? Por todos os países ou só do Conselho? São eleitos pela Assembleia Geral. São eleitos pela Assembleia Geral. E houve uma modificação no Conselho porque aumentou-se de 11 para 15 o número de membros. Mexeram apenas nos membros eleitos. E, enfim, hoje nós temos aí essa composição de 15 membros. Mas a ONU ela começou com 51 estados. Hoje ela tem 193. Se nós fizermos uma proporção de 11 para 51, nós teríamos que ter um número muito maior hoje aí de membros no Conselho de Segurança. Evidentemente, não cabe a gente fazer apenas um cálculo matemático, não é? As coisas são mais complexas um pouco. Mas também mostra que a própria organização é muito diferente da organização da década de 40. Mas quais são as dificuldades que existem em trazer novos membros permanentes? A questão é que eu acho que quase todos os países concordam que deve haver alguma reforma. Mas aí é nos detalhes que estão as discordâncias. Então, vamos aumentar membros. Que tipo de membros que nós vamos aumentar? Vamos aumentar membros permanentes ou vamos aumentar membros não permanentes? Bom, se formos dar um reconhecimento a alguns estados que têm um maior papel nessa nova ordem política internacional, nessa nova ordem internacional, aí a Alemanha, o Japão, o Brasil, a Índia, a África do Sul, dentre outros, são países que talvez merecessem ter um papel de destaque dentro da organização. Mas aí teríamos que ver exatamente quais países, por exemplo, da África entrariam, né? A África do Sul é um candidato que eu acho que é natural, mas um outro estado, e essa seria uma das propostas, colocar 2 da África do Sul, já seria um pouco mais problemática. Um segundo aspecto é o veto. O veto é a capacidade que os membros, uma prerrogativa que os membros permanentes do Conselho de Segurança têm de impedir que determinadas resoluções sejam aprovadas sem o consentimento deles. Então, você pode ter até 14 votos favoráveis, mas se tiver o voto contrário de um membro, isto impede a aprovação de uma resolução. E, obviamente, isso suscita muita controvérsia. Se nós colocarmos mais membros permanentes, nós colocaríamos esses membros com ou sem veto. Se colocamos sem veto, nós criamos uma nova categoria de membros permanentes que não estaria em pé de igualdade com os antigos, o que seria um problema. Os países africanos, eles advogam que você deve acabar com o veto, que o veto é algo anacrônico, que não cabe mais, mas que se formos manter o veto, que ele deve ser para todos, para os novos e para os antigos. E aí você esbarra num outro problema. Mais países com veto, como colocou um diplomata que estava trabalhando nessa questão, um diplomata do Afeganistão, seria talvez como você colocar concreto no motor de um carro. Porque o veto ele vai impedir que você faça algo. Não vai te levar a controlar a agenda, não vai te levar a fazer com que a ONU tome uma determinada atitude contrariamente ao desejo dos membros, mas pode impedir que o Conselho adote determinadas medidas. Você cita aí alguns aspectos técnicos, né, professor? Mas eu queria saber um pouco sobre a questão política também, assim, de não se colocar mais membros permanentes. Existe, de fato, um lobby desses que já estão, de não querer dar maior poder a outros países? Bom, há rivalidades importantes, né? Então, por exemplo, o Japão
talvez seja um candidato, eu acho que é um candidato forte para o Conselho de Segurança. Ele, inclusive, compõe o chamado G4, junto com Brasil, Alemanha e Índia, que é um grupo que advoga por reforma do Conselho, com novos membros permanentes. Mas a China, que tem poder de veto, que poderia impedir uma mudança, ela é contra a entrada do Japão, por exemplo. Então, você vai ter alguns países que são membros permanentes, são contrários. E você tem também médias potências que não teriam a chance de ter o assento e que vão tentar advogar por um outro tipo de reforma. Uma reforma na qual você aumente o número de membros não permanentes. E aí você pode mexer, por exemplo, com a eleição, né? Você permite, ao invés de mandatos de 2 anos, sem a possibilidade de uma reeleição imediata, que você permita reeleições ou, enfim, que você mude um pouco a sistemática atual. Queria saber sobre o financiamento da ONU. De onde que vem o dinheiro da ONU? Só para depois fazer uma outra pergunta. Bom, basicamente dos membros da organização, né? No contexto geral da organização das Nações Unidas, das contribuições dos membros. De forma voluntária? De forma especificada nas deliberações orçamentárias dentro da Assembleia. Então, isso também implica o Estado ter disponibilidade de recursos para repassar para a organização, ou em determinados casos, por exemplo, outras organizações que são agências das Nações Unidas, de serviços prestados por essas próprias organizações. Então, receita própria mesmo de determinadas organizações que são agências especializadas das Nações Unidas. No caso das Nações Unidas é bastante concreto, né? O fato de, por exemplo, um membro estar inadimplente perante a organização gera um impasse relativo ao seu voto, ou seja, ele pode depois voltar, ele pode ter o direito de voto suspenso da organização, caso ele deixe de cumprir com as suas obrigações de contribuição. Então não é voluntário? Não, existe uma obrigação do Estado em relação à organização internacional. Há uma fórmula que leva em consideração a renda per capita, dentre outros elementos, e você é obrigado a contribuir com aquele montante do orçamento. Então, a maior contribuição é a dos Estados Unidos, deve ser aí na faixa dos 22%, 21% atualmente, segunda maior do Japão e assim por diante. Né? O Brasil contribui aí, está entre os maiores contribuidores. A contribuição do Brasil é próxima da Rússia. E vocês acham que esse financiamento, essa contribuição dos Estados Unidos, em grande número, né? Eu pesquisei que é quase que o dobro do segundo colocado, que é o Japão. Isso, de alguma forma, interfere nas decisões, principalmente no Conselho de Segurança? Eu sustento a ideia de que, na verdade, o poderio econômico, tanto como contribuinte da organização, tem sim uma influência sobre a forma como, eu vou usar a expressão, nos bastidores, as decisões vão sendo construídas, não é? E também a forma como determinados estados que hoje têm um assento permanente se veem em relação a outros estados que pleiteiam, que reclamam a participação como membros permanentes. Então, é fato, por exemplo, que a Alemanha é um país que incomoda no seu pleito outros membros da própria Europa no contexto da União Europeia. Então, França e Inglaterra certamente têm as suas ressalvas, ainda que não expressas, em relação à admissão da Alemanha como membro permanente. Isso também, né, diz respeito um pouco do poderio regional que determinado membro tem em relação a outros membros que são permanentes dentro do Conselho de Segurança. Mas eu volto à questão que o professor Aziz mencionou. Isso depende muito, né, da forma como a questão é levada à organização para uma nova construção de consenso e reforma do Conselho de Segurança. Então, independe simplesmente de um membro permanente decidir. Isso é uma questão da própria organização. Acho que esse é o principal aspecto relacionado ao problema de um membro ser permanente e o outro que não é, e o membro das Nações Unidas que pretende um assento permanente no Conselho de Segurança.
Certo. No segundo bloco, quero saber sobre o papel que o Brasil desempenha na ONU e a possibilidade de se tornar um membro permanente, se a nossa chance já passou depois desses últimos anos aí. Enfim, mas daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Até já! Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres, eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Nessa semana é comemorado o Dia das Nações Unidas, por isso Dois Pontos está falando hoje sobre ONU. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o protagonismo do Brasil e em que áreas que isso acontece, mas antes de falar sobre a internet, que era uma coisa que eu quero também abordar daqui a pouco, é sobre o Conselho de Segurança, que a gente até terminou, falando dele no primeiro bloco, se existe a possibilidade do Brasil, de fato, passar a ser um membro permanente e se nesses últimos anos a gente perdeu a grande chance, já que o Brasil aí figurou como um dos principais países na política externa em relação ao desenvolvimento, à economia, enfim. O que vocês pensam? Possibilidade existe, né? A probabilidade é uma outra questão. Acho que é difícil que o Brasil se torne um membro permanente. O Brasil foi cogitado para integrar o Conselho de Segurança quando da fundação da ONU. Nós tínhamos o apoio dos Estados Unidos. Houve uma oposição da União Soviética, que temia que o Brasil fosse um mero fantoche norte-americano, e também do Reino Unido. E o Brasil acabou não se tornando um membro permanente naquela ocasião. E, desde então, tem pleiteado o seu assento como membro permanente. Eu sou um pouco pessimista com relação a conseguirmos este assento, porque eu acho que ele esbarra numa série de contradições que teriam de ser... você tem que desatar um nó górdio aí, não é? A questão do veto, que nós falamos num ponto anterior, se seria um membro... O Brasil até concorda em abrir mão do veto e ficar como um membro permanente sem veto. Mas para isso você precisaria primeiro criar uma outra categoria e, além disso, convencer os africanos que isso é uma boa ideia. E é um grupo muito forte e um grupo numeroso. O Brasil, claro, tem os seus pontos fortes, é um dos países que mais participou como membro eleito do Conselho de Segurança. Brasil e Japão foram os que mais participaram. Tem uma contribuição importante aí no Haiti, né? Então, e é uma liderança internacional, uma liderança regional, eu diria, importante. Mas, infelizmente, essa participação como membro permanente, eu acho difícil que aconteça. Eu concordo com o professor Aziz quanto à dificuldade do Brasil eventualmente ingressar como membro permanente do Conselho de Segurança. Esse momento não seria propício. Veja que durante alguns anos, entre 2007 e 2010, o Brasil esteve bastante sintonizado com a proposta de ingressar como membro permanente no Conselho de Segurança, mas, ao mesmo tempo, abandonava certas pautas de agenda das negociações e das relações internacionais
na região, e o caso do Mercosul é um exemplo muito claro disso, optando por certas estratégias de negociações com países da África e do Oriente Médio. Isso é válido e foi muito bom que o Brasil teve essa iniciativa de expandir essa agenda das relações exteriores para esses países em matéria cultural, econômica, social. Mas, ao mesmo tempo, defendendo uma bandeira específica que era do ingresso como membro permanente do Conselho de Segurança. Então, acredito que, voltando, né, no tempo e olhando a situação atual, sobretudo de outras prioridades, haja vista a criação de um banco internacional entre os países em desenvolvimento, dos BRICS, e, ao mesmo tempo, a própria crise econômica internacional, que continua desde 2008 produzindo seus efeitos, leve a uma situação bastante desfavorável nesse contexto. Não dá para entender preocupações, objetivos de paz e segurança sem entender comércio e economia internacionais da mesma forma. A fase em que o país atravessa na economia e na política interna, de alguma forma interfere, vocês acham? Eu vejo sempre, né? Eu não sei o professor Aziz qual que seria a posição, mas eu entendo que qualquer decisão a ser tomada como decisão de política externa, ou seja, das relações exteriores, depende também do contexto interno, né? E acredito que isso seja papel de qualquer governo, eu estou falando no nível federal, de manter coeso, de manter bastante avaliado e, ao mesmo tempo, ativo o Ministério das Relações Exteriores. Essa é a minha maior, acho que, preocupação em relação ao caso brasileiro na atualidade. Uhum. Para além do desejo de ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, qual que é a influência que o Brasil tem dentro da ONU? É um país importante economicamente, é um país que não tem problemas com os seus vizinhos, né? Pelo menos não problemas sérios com nenhum vizinho. É um país que tem boas relações e aprofundou as relações com a África, com a Ásia, como destacou o professor Fabrício, e foi capaz de articular a obtenção de importantes cargos internacionais. Isso eu acho que mostra que o Brasil tem prestígio e tem o apoio de um considerável número de países. Você falou no início da questão do Brasil ser sempre o primeiro a discursar. Por que isso acontece, professor? Isso aconteceu na primeira sessão da Assembleia Geral e se manteve ao longo dos anos a tradição do Brasil ser o primeiro a falar. Ou seja, não existe aquela coisa de que o Brasil foi o primeiro membro, né? Porque são não, 50... não, o primeiro membro não, mas foi o primeiro a falar na primeira sessão da Assembleia Geral. Por isso se manteve essa, vamos dizer assim, tradição. Uhum. O Brasil já teve nomes importantes na ONU? O Brasil, nós nunca tivemos um secretário-geral, mas nós tivemos importantes juízes na Corte Internacional, 3 deles, pelo menos aqui de Minas Gerais, né? Os 2 últimos juízes da Corte Nacional são daqui de Minas Gerais, foram alunos aqui da Faculdade de Direito da UFMG. Nós tivemos já importantes funcionários, o Sérgio Vieira de Mello, que teve um papel destacado na ONU e morreu em razão de um ataque terrorista no Iraque. Era um funcionário muito benquisto e teve uma atuação destacada, como eu disse, dentre outros que passaram pela ONU, entre outros brasileiros. Atualmente o Ban Ki-moon, né, que é o secretário-geral. Como que é feita a escolha do secretário? Assembleia, né, meio da própria Assembleia Geral por votação dos membros, né, ouvidos, portanto, os próprios estados, né, nesse contexto. Não há como ser diferente dentro de como o processo de escolha e, ao mesmo tempo, de gestão da Carta da ONU assim prevê. E de quanto em quanto tempo que há a mudança, a eleição? A Carta não traz um tempo específico de mandato, não é?
O tempo de mandato ele é definido pela por resolução da Assembleia Geral, e nós temos aí, na verdade, 4 anos de mandato para o secretário-geral e pode ser renovado. E, na maior parte das vezes, o mandato é renovado uma vez. Nenhum secretário-geral serviu mais de uma vez. Existem também as agências, né, que são vinculadas à ONU, por exemplo, à OMS, é isso mesmo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho dessas agências. Elas têm autonomia ou não? Elas trabalham em conjunto com a ONU, enfim? Essa é uma questão sempre muito importante, porque causa, às vezes, uma certa confusão entre aqueles que estudam e buscam entender um pouco mais do sistema político e organizacional das Nações Unidas. As agências são organizações autônomas. Na verdade, elas são organizações internacionais que, pela afinidade, ou seja, pela relação próxima com os objetivos e propósitos das Nações Unidas, são assim consideradas. E muitas delas, dentro desse contexto, como é a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a Organização Internacional do Trabalho, são organizações autônomas, mas, pelos seus objetivos e propósitos, têm afinidade com as Nações Unidas. É como se elas estivessem num guarda-chuva em que a ONU fosse a estrutura e elas estivessem, de alguma maneira, vinculadas, mas não por dependência, mas sim por afinidade das áreas temáticas que elas desenvolvem. E isso é claro porque, como a ONU tem como um dos seus principais propósitos, objetivos, a cooperação em matéria econômica, social, cultural e humanitária, essas organizações, em seus objetivos, também acabam ligadas à organização. Então, a agência especializada é sempre uma organização independente. E as organizações internacionais, que são consideradas agências especializadas da ONU, organismos especializados, têm com a ONU acordos de cooperação para que determinadas matérias sejam, então, tratadas pelas duas organizações, né, num trabalho que é justamente cooperativo, né, e não concorrente dentro desse contexto. Então, esse é o principal aspecto que distingue as Nações Unidas, a ONU e as agências especializadas. Há uma discussão atualmente a respeito da internet, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e por que o Brasil é um dos principais países ou um país-chave nessa discussão da internet. Acho que eu voltaria à Assembleia Geral, né, do ano anterior, do ano passado, 2013, em que a presidente Dilma, diante do desconforto causado pelo monitoramento, pela vigilância da Agência Norte-Americana de Segurança, sobretudo depois das matérias veiculadas e da denúncia feita por Edward Snowden, ex-funcionário, chega às Nações Unidas com uma proposta de regulação ou de regulamentação da internet em nível global, sobretudo porque a internet hoje não é objeto de preocupação das Nações Unidas, em questões técnicas, em questões de segurança, de privacidade. E ao lado da Alemanha, que também havia, por meio de sua presidente, sofrido questões relacionadas ou ataques relacionados à segurança e à vigilância de dados privados, né? Basta que acho que os telespectadores se recordem da espionagem cibernética e das escutas que foram assim instaladas nos celulares de determinados funcionários do Brasil e também da Alemanha, e que levaram essa reação generalizada da sociedade internacional, preocupação a respeito da segurança e da privacidade na internet. O Brasil talvez teve preponderância e continuará tendo preponderância nesse contexto, porque o Brasil internamente discutiu amplamente um projeto de lei que se torna lei, que é o Marco Civil da Internet, de abril de 2014, recém-promulgado, e que estabelece pilares sobre a segurança, sobre a proteção dos direitos de usuários. Então, o Brasil tem um modelo que ele entende ser um modelo a ser, de certo modo, defendido
externamente e talvez adotado dentro do contexto das Nações Unidas, uma proposta de, talvez, no futuro, um tratado internacional, ou que a Organização das Nações Unidas destaque um determinado programa ou comissão para cuidar das questões, como já acontece hoje quanto à sociedade da cúpula da informação, a sociedade da informação como essa reunião de estados dentro da ONU que se preocupa com uma agenda da internet. E esse é o principal ponto em que o Brasil hoje se apoia. Ok, como eu disse, né, embora não seja o órgão mais importante, a Assembleia acaba sendo mais midiática. Eu lembro do discurso, por exemplo, do presidente venezuelano Hugo Chávez sobre o George W. Bush. Queria saber, então, se vocês podem aqui destacar alguns momentos para além desse, ou se realmente esse foi o grande momento da Assembleia, enfim, momentos marcantes das Assembleias da ONU. Olha, eu acho que há vários momentos marcantes da ONU, né? Mas especificamente da Assembleia. Eu acho que este do Hugo Chávez, mas também quando Che Guevara lá discursou, eu acho que é um momento também que recebeu muita atenção da imprensa. Acho que o momento mais midiático, e aí eu volto ao Conselho de Segurança, quando o representante da então União Soviética arrancou o sapato e bateu ele sobre a mesa, né? Talvez tenha sido o momento mais midiático da história da ONU. Para você. Porque acho que são as grandes pautas, né, da sociedade internacional colocadas à discussão dos membros, e isso tudo gera essa repercussão dentro do debate público internacional e, ao mesmo tempo, as reações políticas internas dos países que compõem as Nações Unidas. Eu concordo com o professor Aziz que acho que esses sejam os episódios mais marcantes das Nações Unidas, mas também dentro da Assembleia Geral, mas também todos aqueles outros episódios que de alguma maneira foram relembrados ao longo da história da Assembleia, né? Desde, por exemplo, o fim do apartheid na África do Sul, são questões que levaram a consciência internacional a olhar para as Nações Unidas como grande foro constitucional internacional, ou seja, o grande foro em que questões de preocupação do funcionamento da sociedade internacional estão em consideração. E, por isso, né, questões de combate à fome, de proteção dos direitos humanos, de prevenção à guerra, aos conflitos armados, são questões que, de alguma maneira, sensibilizam a comunidade internacional e que, em qualquer expressão, podem chegar a essa forma mais midiática que a Assembleia Geral possa dar, né, aos membros da comunidade. Me permita apenas complementar que, por midiático, nós queremos dizer aqueles que receberam maior atenção e não necessariamente aqueles que foram os mais importantes. Não é? Houve, sem dúvida, momentos muito mais importantes que estes que eu citei aqui. O professor Fabrício tocou em alguns temas que foram discutidos na Assembleia Geral, que eu acho que estão muito além em termos de relevância do que foi o discurso, por exemplo, do Hugo Chávez, mas que, por vezes, não receberam a mesma atenção da imprensa. Na última sexta-feira da reunião deste ano da Assembleia Geral, houve manifestação por meio de uma resolução convocando os estados à questão da repressão de quaisquer formas de discriminação e violência contra gênero e também a homofobia, né, o combate à homofobia. Isso é, por exemplo, um tema que pode não aparecer, né, na mídia no dia a dia, mas também é de grande importância no contexto dos trabalhos da Comissão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e objeto de deliberação pela Assembleia Geral, que reúne todos os países membros da organização. Ok, eu queria terminar nosso bate-papo propondo uma reflexão a respeito do principal objetivo, né, como eu disse lá no início, que é de contribuir para a paz mundial. De fato, a ONU conseguiu esse objetivo, vem conseguindo, porque a gente sabe que, embora contribua, não evite as guerras que acontecem e que aconteceram, né, desde a década de 40. Mas, só para poder finalizar, então, assim, qual que é o balanço que a gente pode fazer aí da importância da ONU?
Eu me lembraria aqui da frase dita pelo então secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, que a ONU não foi feita para nos levar ao paraíso, mas sim para nos salvar do inferno. Se nós considerarmos que não houve uma nova guerra mundial, muito embora a gente tenha tido aí vários anos de Guerra Fria, se nós pensarmos que o número de conflitos é menor do que nessas últimas décadas, o número de conflitos internos e internacionais é menor, eu acho que a ONU ela obteve sucesso na sua missão, um relativo sucesso na sua missão. A ONU, evidentemente, tem sérias limitações decorrentes da sua estrutura e decorrentes de um contexto mais amplo político. E ela poderia ir muito além, nós gostaríamos que ela fosse muito além. Por outro lado, pelo menos nós não tivemos um novo conflito internacional. Acho que algo que o professor Aziz mencionou é um papel de reconciliação internacional desde o final da Segunda Guerra Mundial, de convergência de valores centrais da sociedade internacional, a busca pela paz, pela segurança, a ênfase na cooperação internacional em matéria econômica, social, cultural e a proteção dos direitos humanos. Então, como um cidadão otimista e internacionalista, eu viria o papel da ONU como central nesse trabalho todo. É muito difícil deixar na mão de uma organização a responsabilidade por todo o êxito, por toda a necessidade de se assegurar a paz sem qualquer perturbação. E nesse período todo, é fato que a ONU não tem e não teve como evitar determinados conflitos regionais e localizados. Isso passaria um pouco da sua própria forma não de agir, mas forma de ser, que é muito diferente. E acredito que a própria estrutura e a própria Carta da ONU dê condições para que ela também se limite a isso, para que ela não vá mais além daquilo para o que ela foi criada. E depende muito também da responsabilidade dos Estados nesse contexto, o que é algo que nasce da própria forma do Estado de agir, não de ser necessariamente. Então eu acredito que a ONU teve esse papel central, continuará com esse papel, e para aqueles que militam na política internacional, nas relações internacionais, no direito internacional, não há como ser diferente. Então, acho que essa é a grande mensagem que pode se tirar dos quase 70 anos da ONU nesse contexto, e que o papel dela é muito preciso e de crescimento nesse quadro que nós acabamos aqui de discutir. Ok, quero agradecer demais então a discussão, enfim, aprendemos bastante com vocês sobre a ONU. Muito obrigado, viu, pela presença. Obrigado, Paulo. O programa de hoje termina aqui. Mande sua crítica e sugestão para tvufmg@ufmg.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.